Quinta-feira, dia 18 de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos 41 a 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. A imagem que nos apresenta o Evangelho é a de um Jesus que chorou pela sorte da cidade escolhida, Jerusalém, que não reconheceu a presença do seu Salvador. Conhecendo as notícias que se deram nos últimos tempos, seria fácil para nós aplicar essa lamentação à cidade que é, à vez, santa e fonte de divisões. Mas olhando mais para frente, podemos identificar estas Jerusalém com o povo escolhido que é a Igreja, e por extensão com o mundo em que esta levará a termo a sua missão. Se assim o fazemos, encontraremos uma comunidade que, ainda que tenha alcançado o topo no campo da tecnologia e da ciência, geme e chora, porque vive rodeada pelo egoísmo dos seus membros, porque levantou ao seu redor os muros da violência e da desordem moral, porque atira no chão os seus filhos, arrastando-os com as cadeias de um individualismo desumanizador. Definitivamente, o que encontraremos é um povo que não soube reconhecer o Deus que o visitava. Porém, nós, os cristãos, não podemos ficar na pura lamentação. Não devemos ser profetas de desventuras, mas homens de esperança. Conhecemos o final da história. Sabemos que Cristo fez cair os muros e rompeu as cadeias. As lágrimas que derrama neste Evangelho prefiguram o sangue com o qual nos salvou. De fato, Jesus está presente na sua igreja, especialmente através daqueles mais necessitados. Temos de advertir esta presença para entender a ternura que Cristo tem por nós. É tão excelso o seu amor, diz-nos Santo Ambrósio, que ele se fez pequeno e humilde, para que cheguemos a ser grande. Ele deixou-se amarrar entre as fraldas como um menino, para nós sejamos liberados dos laços do pecado. Ele deixou-se cravar na cruz, para que nós sejamos contados entre as estrelas do céu. Por isso temos de dar graças a Deus e descobrir presente no meio de nós aquele que nos visita e nos redime. Jesus chega a Jerusalém, aclamado pela multidão. Porém, ao invés de corresponder aos aplausos, vendo a cidade, chora sobre ela. Jerusalém era a capital da fé daquele tempo, pois tendo sido tomada do povo jebuseu pelo rei Davi, nela estava centralizado todos os poderes religiosos, político e militar. O templo aí construído e a sólida teologia imperial, elaborada na corte dos reis, descendentes de Davi, conferiram a Jerusalém o status de cidade sagrada. Todavia, já os profetas do Antigo Testamento denunciavam o abuso de poder e a corrupção aí reinantes, e o fato se tornava cada vez mais pior. Os olhos dessa cidade estavam como que tapados. Ela se tornou o centro da exploração e opressão do povo, enveredando por um caminho que é o oposto do caminho da paz. Ela será destruída porque não quer reconhecer na visita de Jesus a ocasião para mudar as próprias estruturas injustas, abrindo-se ao apelo dele. Jesus chora, repito, Jesus chora porque gostaria de juntar aquele povo como uma galinha junta seus pintinhos.
Você conhece esta cena? A galinha junta os pintinhos com as asas e os protege. Jesus é assim mesmo. Ele usa linguagem bem humana para que possamos compreender. Veja que comparação Jesus faz. Como é grande o amor de Jesus pela humanidade, narrado nestes textos, a cidade de Jerusalém. E ele é proclamado para você aqui, agora. Ele deseja muito abrir seus braços agora e acolher a todos. Deixe-se acolhido por Jesus. Foram duas ocasiões muito solenes, aquelas em que os textos sagrados nos dizem que Jesus chorou. Chorou diante do sepulcro, onde jazia o seu amigo Lázaro, morto há 4 dias, e chorou quando sentiu, no mais íntimo do seu coração, a incredulidade da santa cidade de Jerusalém. Jesus é Deus, único sem dúvida, que chora pela situação triste, ímpia deste mundo perdido. Parece um contraste algo incoerente, Deus a chorar pelos homens. Mas não é incoerência, porque este Jesus é o único Deus que ama. Deus que ama o mundo de tal maneira que dará a si mesmo como sacrifício de substituição, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Olhemos esse texto e vejamos com que amor Deus se ocupa de nós, como dar a si mesmo, como sofre, vendo a cidade entregue às suas impiedades e dominada pelos vendilhões da religião, como chora sobre ela e ora para que abra os olhos, para que suas oportunidades ainda de pé, mas em breve perdidas. Esta cidade é você, sou eu, quando não queremos nos converter ao pensamento, à palavra e à ação de Deus. Por isso, vejamos o amor de Deus por cada um de nós. Deus abençoe a todos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.